Oxi, que foi que o Silvani tá aqui, gente? Ah, caiu. Acho que abriu para gravar. Bonitos que já estiverem aqui, eu vou pedir, por favor, encarecidamente, a ordem de fala de vocês no chat, por favor. Começamos em instantes. Segunda posição também, por favor, ordem de fala no chat. Queridos, muito boa tarde, bem-vindos à semifinal no Vice do segunda Taça Soteropolitana. Meu nome é Luiz Otávio, eu serei o chair dessa rodada. Julgando comigo, nós temos o Fabrício Guimarães, da SDS, e a Ilha Monteiro, da UFC. Na sala com a gente, em primeiro governo, nós temos a dupla alta do Peru, que é a Alica e a Luísa Cardoso. Em primeira posição, temos a dupla Vitória, Carolina Paixão e Marcos Dutra. Em segundo governo, temos Cajazeiras 11, Amanda Dourado e Lívia Alencar. E em segunda posição, a dupla Pelourinho, Maria Luísa Cachoeira e Ricardo Manuel. Vamos estar debatendo a moção Essa Casa Prefere um Mundo em que governos priorizem a estabilidade econômica à inovação constante? Sem mais delongas, primeiro-ministro, quando se sentir confortável, está reconhecido por tempo de 7 minutos e 15 segundos. Oi, gente, eu não vou ligar minha câmera porque eu tô num lugar que tem muito ruído externo, assim. Tô muito feliz em debater com vocês, muito feliz pela minha dupla, muito feliz por ter outras pessoas da SDS aqui, que eu amo tanto. E é isso, eu inicio meu discurso em 5... Todo mundo tá me escutando, né? Bem? Uhum. Eu inicio meu discurso em 5, 4, 3, 2, 1. Mesa, eu acho que a gente precisa começar fazendo definições claras. O que é estabilidade econômica? É um estado em que uma economia cresce de forma previsível, com inflação controlada, empregos estáveis, confiança dos investidores e segurança para as famílias planejarem o futuro. Priorizar a estabilidade significa que o governo escolhe preservar segurança e previsibilidade, mesmo que isso signifique abrir mão de inovações rápidas e arriscadas. O que seria inovações constantes? É o modelo de economia que busca crescimento acelerado e novas tecnologias a qualquer custo, mudando leis, empregos e setores de forma muito rápida e abrupta e muitas vezes desordenada. Vamos lá. Vence o mundo que melhor garante aqui hoje bem-estar social, segurança política institucional e, principalmente, moralidade pública baseada em previsibilidade e não em caos. Vamos lá. No nosso mundo, os governos eles priorizam a solidez do presente antes da pressa pelo futuro. Eles investem em estabilidade fiscal, programas sociais, programas sustentáveis e crescimento
controlado. Significa o quê? Empresas sabem o que esperar do Estado e investem com segurança. Famílias sabem o valor do seu dinheiro e podem planejar filhos, moradia, aposentadoria e tudo isso que a gente sabe. E, principalmente, governos têm credibilidade internacional e conseguem reagir à crise sem colapsar, além de ser uma janela muito ampla para que queiram investir naquele lugar. No mundo das oposições, que é de inovação constante, cada novo avanço cria um desemprego estrutural. Cada nova tecnologia substitui profissões e aumenta o medo do futuro. E cada aposta arriscada pode virar uma crise, como em 2008 com as bolhas de startups, com o colapso das criptos. Nosso mundo é de chão firme, você pode pisar. O mundo deles é uma montanha russa em que muitas vezes você pode acabar soltando uma peça e você morrer no sentido de cair. Sem super impactar, eu sei sobre isso. E não há uma prosperidade possível num país em que o povo vive com medo de cair. Vamos lá. Um dos principais argumentos da gente é que a estabilidade ela é moralmente superior porque ela garante dignidade e segurança. E eu vou te explicar como. A estabilidade ela permite que as pessoas construam planos de longo prazo, tipo estudar, comprar casa, ter filhos, envelhecer com segurança. Já a inovação constante ela cria ansiedade, porque o emprego de hoje pode deixar de existir amanhã. E viver em instabilidade traz com que a vida gire em torno de um medo e não de esperança. Por quê? Calma, eu vou explicar. Uma sociedade estável valoriza o tempo, o trabalho e o esforço. A inovação desenfreada trata as pessoas como peças substituíveis no progresso. E isso é moral e é moralmente melhor viver num país onde o básico funciona, onde a criança pode sonhar, onde o idoso tem sossego, do que num país que sempre inova, mas isso não garante comida na mesa, não garante moradia ou saúde. A estabilidade é o que transforma o direito de sonhar em possibilidade real de viver. Nosso outro argumento, que é muito simples, é que a estabilidade ela é politicamente mais saudável e democrática. Eu vou explicar o que é isso. Basicamente, a inovação descontrolada, ela causa crises, inflação, desemprego, bolhas financeiras, muitas falências de banco, a gente tem diversos exemplos sobre isso. E essas crises constantes destroem governos e corroem as instituições por dentro, porque as pessoas ficam desesperadas. E desespero econômico faz o povo buscar salvadores da pátria e principalmente líderes autoritários. Por quê? Porque a estabilidade, ela cria confiança. As pessoas confiam no Estado e o Estado confia no povo e as instituições funcionam. Já em governos não estáveis, esse ciclo não acontece. Já em governos estáveis, a gente tem tempo para planejar, pensar em políticas públicas duradouras, não apenas em respostas imediatas. E é em países estáveis que as democracias costumam durar muito mais, porque o medo não governa. Um exemplo muito claro é a crise de 2008, destruiu a confiança nas democracias liberais e abriu caminho para o populismo, que a gente vê aí o populismo global de Trump, Brexit de Bolsonaro. Já a estabilidade da Dinamarca mostra o oposto, governos moderados, democracia consolidada e bem-estar real. Outra coisa muito importante é que a estabilidade social ela é muito mais segura economicamente, porque quando a economia ela é previsível, como eu já falei aqui, empresas investem mais, porque elas sabem que o governo não vai mudar as regras a cada 4 anos, que a estabilidade basicamente ela atrai capital, e a inovação ela pode acontecer no meu cenário também, obviamente a gente priorizando a estabilidade, mas ela pode acontecer da mesma forma. Só que no cenário de oposições, a inovação constante ela vai criar bolhas e medo de investir, porque ninguém aposta num mercado que muda toda semana, que basicamente você não sabe o que vai acontecer. E isso acontece porque o básico bem feito gera confiança, as famílias consomem, empresas crescem, Estado arrecada, e isso é um ciclo virtuoso que se retroalimenta. No mundo de oposições, é um ciclo de ansiedade, crise, demissão, recessão, pânico, uma inovação que por uma semana é muito boa, mas depois a gente cai no mesmo ciclo. E é isso. Um exemplo disso é que a China cresce há, sei lá, 40, 30 anos com estabilidade focada, com inovação controlada e não caótica, entendeu? Pode, rápido. Segundas casas, tem. Como você lida com a estabilidade atual não ser o suficiente para toda a população desse país? Amiga, vamos lá. É a estabilidade atual de onde? E
como eu trouxe diversos exemplos de países que se mantêm estáveis e que, mesmo assim, eles conseguem inovar de maneira controlada, porque eles priorizam a estabilidade. Priorizando a estabilidade, eu tenho governos, eu tenho países, empresas e famílias que conseguem, sim, a partir daí, crescer, se multiplicar, trabalhar, investir. E tendo um lugar que você tem aquela estabilidade, com aquela estabilidade que você pode sonhar e garantir o futuro, obviamente, em dado momento, isso atinge toda a população, porque um governo que ele é estável, ele se preocupa com toda porque a estabilidade é globalmente mais justa. Porque a inovação ela se torna desigual. Países ricos ditam a corrida tecnológica, países pobres ficam dependentes e endividados. Então, cada ciclo de inovação global repete a lógica colonial. Quem tem capital compra o futuro, quem não tem, vira mercado de teste, como a gente bem sabe. E por que isso acontece? Porque a estabilidade dá autonomia. Países investem no que tem, planejam sem ter que se endividar e garantem a soberania econômica. Um país estável consegue dizer não à exploração tecnológica de potências. Enquanto o Vale do Silício só cresce com os dados do mundo inteiro, países africanos e latino-americanos viram laboratório de extração digital. E isso é uma verdade que todo mundo sabe. Então, a estabilidade é ambientalmente mais sustentável também, porque a inovação ela vai gerar obsolência rápida, produtos descartáveis, mineração de lítio, destruição de biomas, e a estabilidade não, ela vai privilegiar consumo consciente, planejamento estratégico, planejamento é realmente a palavra, e principalmente proteção ambiental, porque o planeta ele não precisa mais de mais velocidade ainda, ele precisa de fôlego. A estabilidade econômica é o ritmo que a natureza suporta, então esse é o ritmo que o mundo precisa. Um exemplo, enfim, no nosso mundo, famílias planejam o futuro com segurança e confiam na renda. No mundo deles, famílias vivem em medo constante de crise e desemprego. No nosso mundo, empresas investem porque há confiança e previsibilidade. No mundo deles, adiam investimento por medo de volatilidade e bolhas. No nosso mundo, governos criam políticas de longo prazo com credibilidade. No mundo de vocês, vivem reagindo à crise e perdendo apoio. E no nosso mundo, a sociedade é tranquila, coesa e democrática. E no mundo de vocês, ela é ansiosa, competitiva e extremamente polarizada. E é por isso que a gente diz que o básico bem feito é o que sustenta o extraordinário. A inovação sem estabilidade é como construir um prédio em areia. Encerro meu discurso. Muito obrigado pelo seu discurso e uso do tempo. Líder de oposição, quando se sentir à vontade. Pode começar. Vocês conseguem me ouvir agora? Eu acho que não estava indo. Consegue sim. Enfim, eu já vou começar aqui, vou só colocar o cronômetro rapidinho no PC. Bom, vou começar aqui minha fala em 3, 2, 1. Mesa, como primeira oposição aqui, eu acho importante só destacar alguns conceitos que ficaram meio vagos, né, no debate, e isso não tem que ser caracterizado. O que seria, de fato, o mundo da estabilidade econômica, que é o mundo, né, não uma nação, e o mundo da inovação constante? O mundo da estabilidade econômica é basicamente um mundo em que todos os estados e indivíduos vão priorizar conservar o arranjo socioeconômico que tem, ao invés de tentar mudá-lo para inovar ou melhorar a sua condição. Ou seja, você prioriza o que tem no seu bolso, quase que uma mentalidade conservadora, ao invés de buscar o que tem no futuro, entende? Ao invés de buscar essa espécie de progressismo. O mundo da inovação constante agora é um mundo em que todos os estados e indivíduos são incentivados a não somente manter o que tem, mas usarem o que tem para inovar, entende? Esses conceitos são muito importantes, porque a partir daqui a gente já pode destrinchar os nossos casos
e mostrar quais que são os erros dos modelos de governos e os avanços, entende, trazidos pelos modelos aqui da primeira oposição. Basicamente, deve-se entender primeiramente que esse é um debate de comparação de mundos, ou seja, a ideia de estabilidade econômica ou inovação constante estão em todo lugar do mundo e são uma espécie de dogma, seguido plenamente pelas pessoas e instituições que essas pessoas estão. Dessa forma, a gente pode distinguir consequências tanto para a humanidade quanto para o ser humano nos dois mundos, que são as duas métricas. Entende? Vale destacar que para a humanidade, na forma de nações, países, é muito melhor que seja priorizada a inovação constante ao invés da estabilidade econômica, porque a primeira traz desenvolvimento à custa de materiais do presente e a segunda, a estagnação e manutenção da situação atual de uma nação. E a partir da observação do nosso mundo, a gente já consegue distinguir problemas na mentalidade da estabilidade econômica em detrimento da inovação constante. Porque, vamos lá, para países desenvolvidos, tirando a estagnação tecnológica, não é tão danoso assim manter a estabilidade econômica, deixando de lado a inovação constante. Porém, mesmo, observe, para países de terceiro mundo ou em desenvolvimento, é fatal priorizar a mera estabilidade econômica, porque ela, apesar de garantir que a situação atual não saia do controle, prioriza a manutenção do que está estabelecido ao invés de tentar mudar o jeito como as relações funcionam naquele mundo. A estabilidade econômica em um país de terceiro mundo vai manter uma taxa de desemprego estável, ao passo que nunca vai mexer um único dedo para mudar a questão da desigualdade econômica, por exemplo. Visto que medidas como essa, que mudam estruturas tão estabelecidas de um país, não são possíveis de ser feitas sem grandes sacrifícios ou inovações, tanto políticas quanto socioeconômicas. Enquanto a estabilidade econômica traz a manutenção de ordens desiguais e perversas em países pobres e desiguais, a mentalidade da inovação constante rompe com isso e traz a mudança que permite, por exemplo, países periféricos melhorarem, entende? Ou seja, quando a gente observa essa questão da gente vai ter basicamente instituições e governantes que vão priorizar uma taxa estável de crescimento, uma taxa estável de desemprego, mas eles nunca vão ter coragem de mexer com estruturas de desigualdade e fazer, por exemplo, programas de transferência de renda que, apesar de afetarem muitas das fortunas, apesar de afetarem, por exemplo, a produtividade de muitas empresas, já que seus patrões vão estar, em tese, perdendo dinheiro e pagando mais impostos, entende? Ele também enfrentando essa questão política que vai acabar respingando na questão econômica, ele vai, no mundo da inovação constante, ter coragem de fazer isso, porque é o mundo da inovação. Não é o mundo conservador, não é o mundo que conserva, mas é o mundo que inova, o mundo que olha para frente. E o mundo que está disposto a dar um passo para trás para dar 2 passos para frente, entende? E trazendo aqui essa questão na mentalidade da inovação, de novo, a mentalidade de inovação constante, ela traz basicamente 2 ganhos para a humanidade. A evolução dos países periféricos, visto que vai haver a permissão para uma iniciativa que mudar a situação atual, mesmo que isso custe uma estabilidade política e econômica, e o desenvolvimento tecnológico constante, entende? Porque, claro, essa é a coisa mais intuitiva, entende? Quando você tem a mentalidade de inovação constante no mundo todo, entende? Você acaba trazendo um ganho para os países desenvolvidos, que beleza, os países desenvolvidos eles não têm tanto problema em priorizar a estabilidade econômica. Agora, quando eles priorizam a estabilidade econômica em detrimento da inovação constante, eles têm um problema com relação à estagnação tecnológica, entende? Porque, vamos lá, saindo da seara já desenvolvida, de como os países periféricos só poderão mudar problemas estruturais através da inovação constante, entra-se na ideia de que somente no mundo em que todos adotam a mentalidade de inovação constante que grandes avanços tecnológicos são possíveis. Enquanto no mundo de governos, os estados e empreendedores evitarão gastar muito para desenvolver novas e revolucionárias tecnologias, visto que toda tecnologia revolucionária é excessivamente onerosa no começo do seu desenvolvimento, até dar certo e possibilitar o lucro, no mundo da inovação constante, entende-se que mesmo que os gastos bilionários do começo da tecnologia causem um prejuízo à estabilidade econômica na forma do aumento da inflação, através de mais dinheiro sendo injetado na economia e afins, é garantido que os investimentos no avanço continuarão até dar certo. Entende? Ou seja, enquanto no mundo dos governos há 2 danos à humanidade quanto à estagnação econômica e de relação de forças nesses mundos periféricos, no mundo da inovação constante, a gente consegue garantir que, beleza, esses países de terceiro mundo, eles vão ter coragem de dar um passo para trás para dar 2 para frente, fazer brigas que vão prejudicar um pouco a economia no começo, mas que depois vão causar um grande avanço para o país, ao mesmo tempo em que todos os países do mundo vão ganhar também com a questão do avanço tecnológico, porque foi como eu expliquei anteriormente, entende? Quando a gente está lidando com uma tecnologia revolucionária, por exemplo, a tecnologia espacial, gente, demoraram um papo de 4 décadas até a tecnologia espacial começar a ser lucrativa. É por isso que na década de 60, por exemplo, existia a NASA torrando dinheiro a roda dos Estados Unidos em centenas de
bilhões de dólares até agora, em 2020, a SpaceX, uma empresa privada, conseguir tornar esse mercado lucrativo. Quando você está tratando de uma tecnologia revolucionária, de uma tecnologia que pode mudar o mundo e salvar bilhões de vidas, você vai fazer muitos gastos no começo, gastos que vão prejudicar a economia, gastos que vão, por exemplo, aumentar a inflação, mas não vão, entende, ser possíveis nesse mundo da mentalidade mais conservadora, entende? Eu vou conceder o pai para Amanda, rápido. Gente, vocês estão debatendo a moção errada. Prefere um mundo. Cadê o retrospecto? Cadê o contrafactual? Não, então, a gente tá justamente fazendo essa questão, entende? Por quê? A gente não debate essa questão de retrocausalidade aqui no mundo, mas a gente está tratando justamente como que essa mentalidade estrutural no mundo, entende? Desde o começo, vai causar um mundo da inovação constante, no sentido de poder melhorar esses problemas da desigualdade econômica e problemas estruturais de terceiro mundo, causar um mundo em que a inovação tecnológica é possível e é constante, justamente porque eles não vão ter medo de lidar com a parte onerosa da coisa, enquanto vocês têm esses danos. Existem também ganhos para o ser humano, porque como eu falei anteriormente, acaba tendo duas métricas nesse debate, né? A humanidade e o próprio ser humano. No mundo da inovação constante, como aquele ser humano está sendo bombardeado desde o começo pelo seu Estado, pelas instituições de ensino do Estado, que o melhor é a inovação, que vale a pena inovar, mesmo que isso cause danos no começo, existe também o fato de que você cria uma sociedade mais disposta a inovar, mais disposta à criatividade. Enquanto que no mundo dessa mentalidade, entende, mais conservadora, de estabilidade econômica, você vai estar dizendo que é melhor um pássaro na mão do que dois voando. No mundo da inovação constante, você vai estar ensinando para as pessoas desde o começo que é preciso ter criatividade e é possível inovar, mesmo que isso cause danos no começo, danos à economia ou danos à instância pessoal da vida da pessoa. É nesse sentido que eu tenho muito orgulho em me opor. Muito obrigado pelo seu discurso e o seu tempo. Agente de governo, com esse confortável, pode começar seu discurso. 7 minutos e 15 segundos. Oi, gente, boa tarde. Vou usar um tempo razoável de 40 segundinhos, tá? Ok. Oi, gente, boa. Nossa, que cara horrível. Oi, gente, boa tarde. Eu estou feliz de estar aqui e de estar duplando com Lica. Tipo, eu peço desculpa a ela porque ela teve um namorado que se acidentou hoje e quando eu liguei para avisar do break, ela falou: ele sofreu um acidente de moto. Eu falei: poxa, mas a gente não vai debater? E eu peço desculpa por isso, mas eu espero que ela entenda que é porque eu gosto muito dela e gosto muito de debater com ela. Também estou feliz de estar numa sala com a Amanda e Lívia e Fabrício, etc. Dito isso, eu começo meu discurso em 5, 4, 3, 2, 1. Mesa, o governo propõe um mundo em que as famílias conseguem se planejar melhor, porque existe uma estabilidade, ou seja, uma confiança. Eu estou em um lugar em que minhas compras estão controladas, assim eu consigo deixar de ter dor de cabeça e começo a pensar no futuro. Filhos, casas, carros. Não é uma riqueza doida, mas uma relação clara de que eu confio onde eu estou e se eu percebo contras controladas, então eu começo a me planejar. E isso é bom para esse lugar. Dito isso, mesa, se a moção é sobre priorizar, entrou em inovação constante, precisa de estabilidade, algo firme, seja para que os investimentos possam ocorrer, ou seja para que essas inovações ocorram com mais segurança. Porque perceba, mesa, se algo é novo, é lógico que pode dar errado. Assim, se eu tenho primeiro estabilidade para depois inovação, eu posso realizar a inovação com mais segurança. Tipo, se isso der errado, eu sei onde me segurar, eu tenho onde me segurar. A estabilidade financeira é a possibilidade de ter onde se segurar quando a inovação constante passa a dar errado, assim, ela pode dar errado, porque a gente está falando de um investimento, de uma inovação que ela não é clara que vai dar certo e eu vou conseguir mecanizar isso mais para frente. Existe também um ponto relevante, que talvez não seja o central desse debate, mas que se mostra relevante no status quo e precisa ser trazido. Mesa, quando eu falo de inovação, eu falo da necessidade de ter conhecimentos específicos e mais demorados para isso. Ou seja, eu levo um tempo para compreender qual seria a inovação adequada para cada ambiente, qual é a inovação que vai de fato funcionar. Eu levo um tempo para conseguir entender isso. Essa inovação, ela termina sendo mais demorada, ou seja, ela também demora muito mais para me dar um retorno. Quando eu estou falando de estabilidade, eu estou falando de um retorno claro, porque quando eu tenho estabilidade, eu tenho a questão da confiança, como eu já bem mecanizei no início, a questão
do investimento, como o Lica trouxe, de países de fora, e também a questão de uma estabilidade com preços previsíveis e etc. Beleza, quando eu estou falando de uma inovação constante, eu preciso de uma técnica desconhecida. Quando eu falo de estabilidade, eu tenho uma técnica já conhecida. Se a métrica é o mundo, no mundo de estabilidade, todos conseguem manter essa estabilidade, todos entendem como ela funciona. No mundo de inovação, a exigência é de uma grande criatividade que não consegue necessariamente ser funcional e que as pessoas vão ter que se esforçar muito para entender. Então, aqui, no mundo de estabilidade, a única coisa que eu exijo dos administradores, das pessoas de um mundo no geral, é que elas consigam manter essas contas controladas, que os administradores consigam fazer com que eu tenha investimento de fora, com que eu tenha um crescimento de empresas, com que eu tenha um estímulo de compra, porque aqui a nossa moeda ela consegue ser mais valorizada, ela não perde tanto esse valor, mas quando eu estou falando de um mundo de estabilidade, eu tenho uma exigência muito maior. Eu preciso ter criatividade, eu preciso entender como é que essa estabilidade ela vai como é que essa inovação ela vai de fato funcionar. Eu preciso de um estudo muito maior do que ele é necessário quando eu estou falando de estabilidade financeira. Antes de eu continuar, vai Maria. Qual a garantia que você me dá que todas as pessoas no seu mundo são estáveis economicamente? Maria, a estabilidade, ela começa da base. Ela começa de quem está administrando. Se eu estou falando se eu estou falando de administradores que vão investir nisso, eu estou falando de pessoas que se sentem mais confiantes. Percebe que é uma pirâmide? Tipo, eu tenho alguém no poder que consegue manter a estabilidade e essa pessoa consegue me passar uma segurança, seja para países de fora que possam investir, seja para pessoas que são empresários, para que eles possam, sei lá, expandir suas empresas, porque eu entendo que eu tenho aqui uma estabilidade financeira, então essa expansão ela se torna mais fácil, seja para tipo pessoas comuns que não são empresários ou nada, mas que começam a se planejar financeiramente porque entende aquela estabilidade. Então, sei lá, ainda que as minhas contas não estejam em dia, se você está falando do cidadão médio, aquele que não é empresário nem é um grande administrador, ainda que elas não estejam em dia, eu entendo que a longo prazo elas vão estar, porque o lugar em que eu tô tem essa estabilidade financeira, é sobre um pé firme. Mesa, trazendo uma noção um pouco maior de retrospecto, já que a gente está tratando de uma noção de prefere o mundo. Eu parto do pressuposto de que eu sempre tive estabilidade financeira e isso eu sempre tive estabilidade financeira e não necessariamente inovação constante como a base. Então, aqui, eu tenho um desenvolvimento de uma sociedade que talvez nem tivesse essa diferenciação entre países mais ricos e mais pobres. Porque percebe como quando todo mundo é estável, eu posso até ter uma diferenciação básica por como esses países eles sofreram durante a história ou como eles foram massacrados, mas quando eu priorizo essa estabilidade financeira, essa diferença ela não é tão grande assim. Então, eu tô falando de países que, tipo assim, tem países desenvolvidos e países que são mais desenvolvidos, mas eu não estou falando de países que vão ser super pobres e super periféricos, porque eles vão ter uma estabilidade financeira trazendo esse retrospecto. E aqui mesmo, se a noção é de prefere o mundo, eu trago um retrospecto, mas eu trago também uma noção de priorização, é muito melhor se eu consigo ter estabilidade financeira para depois eu me inovar. Porque, como eu falei, a lógica é de segurança. A inovação constante, ela pode não dar certo. Se eu boto o pé firme nessa estabilidade financeira, eu tenho a possibilidade que quando ela der errado, eu tenho algum lugar onde eu me segurar, sabe? Beleza. Antes de eu continuar, vai Maria. Não tem outro pode de outra pessoa, gente? 5, 4, 3, 2, 1. Então vai Maria. Lu, Rápido. 5, eu, 4. Maria. Lu, Quem você estiver não falando, pode vai, partir do Amanda. pressuposto. Lu, você não pode partir do pressuposto de que sempre teve estabilidade financeira. A gente está partindo do pressuposto de um mundo construído em cima. Oh, meu Deus, foi mal, gente. Estou fazendo para cada errado. Caralho, você é segundo governo. Tá. Continuando. Amanda, eu consigo partir dos dois pressupostos no meu caso. Por isso que eu tinha dito vai Maria, porra. Amanda, eu consigo partir dos dois pressupostos no meu caso. Percebe que se eu construir um mundo em que eu vou ter estabilidade financeira, a partir de agora, eu consigo construir um mundo em que os países que já são periféricos, eles conseguem ter uma estabilidade financeira, eles conseguem se desenvolver um pouco melhor. Mas se eu construir um mundo em que, sei lá, eu faço contrafactual, que desde sempre eu tive estabilidade financeira em todos os países, eu não tenho essa desigualdade tão clara. Refutando o caso direto de primeiro
primeira oposição, a estabilidade financeira funciona em todos os países. É justamente nos países periféricos em que eu preciso de mais técnica para desenvolver, em que eu preciso dessa técnica de desenvolvimento de estabilidade, porque eu trago mais segurança, planejamento. É justamente na inovação constante desses países que eu pioro uma situação que já existe. O medo das pessoas, eu passo a inibir ainda mais investimento, porque esses países eles já são periféricos, já são mal vistos, ninguém quer investir nele, mas quando eu trago a estabilidade financeira para eles, eles conseguem ser minimamente estáveis, e aí lugares que não investiriam neles, passam a investir neles porque se sentem melhores. É nesses países periféricos que eu preciso de um investimento de fora, de confiança da população para consumir mais. A população pensa, cara, eu estou começando a ter estabilidade financeira aqui, então sim, eu vou começar a planejar o meu futuro. Eu não vou planejar o meu futuro pensando em sair daqui, mas pensando em ficar as minhas raízes aqui, porque é justamente aqui que eu tenho isso. Mesa, as oposições vão tentar trazer inovação, como tirar mais dinheiro de países que já não têm, e perceba que uma tecnologia que pode nem dar certo. Por isso eu tenho muito orgulho em propor. Muito obrigado pelo seu discurso e uso do tempo. Para encerrar o debate de casas altas, adjunto de oposição, coisa desconfortável, né? Que você temos 7 minutos e 15 segundos. Oi, gente, todo mundo consegue me escutar? Uhum. Perfeito. Vou só colocar aqui no plano. Eu vou tentar aceitar para esses discursos. Perfeito. Eu começo o discurso em 5, 4, 3, 2, 1. Mesa, em um mundo onde a inovação constante é um mundo muito mais preparado e adaptado, aberto, justamente essa adaptabilidade de acordo com o meio em que se prioriza a novidade, procurar solucionar problemas de uma forma inovadora, com o objetivo de facilitar a vida, facilitar os processos e, principalmente, fomentar, incentivar a criação e surgimento de novas tecnologias. Antes, a gente precisa entender como esse framing do Marcos é muito importante, mas aumentar o escopo do debate. Entender que também a gente fala sobre uma métrica social, porque a gente precisa entender como o mundo de oposições se parece antes de comparar o mundo de governos, tratando ali da retroatividade, mostrando como a estabilidade econômica, além de não proporcionar um incentivo à resolução de problemas e facilitação dessa vida, cristaliza uma aceitação da realidade vigente, sendo que no nosso mundo, a inovação constante, como sendo a busca por solucionar problemas de uma forma a ser tratada como prioridade para a sociedade, proporciona uma maior adaptação e capacidade de pensar novas formas de fazer com que desafios tecnológicos, sociais e também ambientais sejam pensados de duas formas principais diferentes. A primeira, pensar em facilitar e simplificar esses processos por meio de incentivo maior, em pensar, nem que seja uma provocação, pensar em soluções para esses problemas, se utilizando das técnicas de inovação, como, por exemplo, as tecnológicas, para solucionar esses problemas. E segundo, criar uma sociedade em um estado mais preparado, mais pronto para lidar com desafios, como os ambientais, por exemplo, de uma forma a estar aberto à adaptação estratégica, caso necessário, a criação de soluções urgentes ou necessárias naquele momento para combater um problema ou facilitar o processo produtivo, econômico ou social. No nosso mundo, o enfoque central da ação privada e estatal é a busca justamente por resolução de problemas. A inovação, seja tecnológica ou com o objetivo de facilitar a vida individual dos indivíduos, agora é um compromisso social, justamente interpretado como um compromisso de melhorar de forma contínua a qualidade de vida e o enfrentamento à vulnerabilidade, por exemplo, ambiental, como o Marcos traz para você. Já no mundo de governos, pela aceitação, e aqui eu faço um sopesamento claro do que é, e a existência de menos incentivos à busca de resoluções como uma prioridade, é um mundo que desincentiva a novidade e a reflexão sobre, primeiro, quais são os problemas que atualmente a gente tem, e segundo, quais são as saídas possíveis para ultrapassá-las ou até mesmo evitar que os problemas existem. Um mundo pautado na conservação do que é, focar na estabilidade, aceitação do que se tem, aceitando justamente que o que existe já teria sido suficiente ou é o suficiente. Isso é uma problemática, isso tudo é um grande motivo pelo qual o nosso mundo é melhor, porque não existe nosso mundo, porque a inovação, quando ela é tratada como uma prioridade, ela gera uma inquietação, ao menos, gera um incentivo em perceber quais são os problemas que nos assolam e quais são os passos que a gente pode pensar para que a nossa vida e nossos processos econômicos, por exemplo, sejam resolvidos. Não só no mundo de governos incentiva uma inércia,
quanto de aceitação e menor senso de urgência e necessidade de resolução dos problemas estruturais, como a desigualdade e a crise climática. Isso porque a mentalidade de desvalorizar o que se tem, focar na previsibilidade estática somente no âmbito econômico, aumenta o grau de tolerância para esses problemas quando a gente não encara eles, a gente encara, apesar deles serem existentes, a gente entende que eles estão aí, mas não age, não tem agência, não percebe a urgência de tentar reverter ou melhorar eles como possível, em nome de manter, por exemplo, o equilíbrio. No mundo, no momento em que se aceita a manutenção das estruturas, entre aspas, que já funcionam bastante, se evita justamente buscar a facilitação dos desafios, o enfrentamento cara a cara com o conflito e evita reformas estruturais na política do Estado, já que muitas vezes é essa mesma estrutura estatal que muitas vezes já é obsoleta para os desafios que você tem no mundo. Como, por exemplo, a gente tem, por exemplo, justamente um mundo em que não necessariamente vai ser, e governos não conseguem provar isso, que vai ser necessariamente um mundo perfeito, onde realmente, por exemplo, o welfare state vai ser o almejado por esse Estado. A gente não tem como garantir que, por exemplo, diferente do que a gente tem no status quo, a elite econômica vai deixar de ser elite econômica e seus interesses atendidos, mais do que, por exemplo, das populações vulneráveis, simplesmente porque se prega uma estabilidade econômica. Continuando, já que muitas vezes justamente essa mesma estrutura estatal, como eu estava falando, que muitas vezes já é obsoleta, já é antiga para os desafios que a gente tem no mundo, garantindo muito mais resistência em se adaptar de acordo com a própria necessidade social de novas tecnologias, para que a gente encare os desafios que a gente tem no mundo. Porque diferente de uma política que é constante, o mundo muda e o mundo não continua o mesmo. Desafios existem e a gente precisa encarar eles de uma forma também diferente. E principalmente, eu vou mostrar como isso é relevante. A confiança está, na verdade, no nosso caso. Porque no nosso caso, que é a iniciativa privada e o Estado, eles estão preparados. Eles estão preparados porque eles têm esse senso de urgência. Eles estão adaptados justamente por conta desse meio, porque eles sabem, eles identificam quais desafios eles têm e buscam soluções inovadoras para, de fato, encararem eles de uma forma melhor. A probabilidade de se manter políticas ultrapassadas frente aos desafios atuais, diferente do mundo, né, que eu já expliquei, que muda e se renova, cria a necessidade de que as políticas e prioridades se voltem também para se adaptar, para criar novas soluções. Isso vem só no nosso caso. O Marcos traz justamente uma questão de resolução de desigualdades estruturais por meio dessa estagnação tecnológica, por meio da onerosidade excessiva, que não vai ser comparada por países que priorizam a estabilidade econômica. Isso é importante justamente pelo mecanismo de incentivo à inovação e de criar novas soluções, reconhecendo as problemáticas que nos encaram. Além dessa noção, tem uma perspectiva social muito importante, até uma perspectiva de humanidade. Se o Estado está desde sempre priorizando a inovação, a gente cria, aqui é uma idade retrospecta, a gente cria uma mentalidade semelhante ao time tecnológico, por exemplo, nas pessoas. Se fazer com que a confiança delas seja ainda mais presente no nosso caso, porque é uma população que, por exemplo, sabe que seu Estado não vai estar despreparado frente a justamente esses momentos difíceis ou desafios, por exemplo, ambientais, como a gente tem aqui no status quo, seria muito, tosco a gente não assumir que eles existem. Vai estar despreparado e resistente em se manter no momento que se sente preso às estruturas de fato difíceis de serem mudadas frente a urgências, por exemplo, climáticas. No nosso mundo, o Estado está sempre buscando se adaptar e inovar pelo mecanismo da inquietação e de saber que não necessariamente o que se tem é o suficiente para que na minha sociedade eu viva de uma forma protegida e facilitada a longo prazo. A moção é sobre priorizar a estabilidade econômica ao invés de ter, por exemplo, priorizar a estabilidade econômica ao invés da inovação constante. E governos não conseguem me provar que, com certeza, a longo prazo, a estabilidade vai se manter, justamente pelos mecanismos que eu já te trouxe. Ela está falando como se fosse um mundo perfeito, mas as desigualdades ainda vão estar presentes, e muitas vezes presentes na estrutura estatal, por meio, por exemplo, da reprodução de preconceitos, da reprodução dos interesses da elite econômica, justamente por meio das estruturas estatais. Eles ignoram completamente isso, visto que coisas onerosas e danosos demais para serem resolvidas, como o Marcos falou, elas são evitadas agora, elas não são encaradas cara a cara. Isso faz com que a gente tenha um Estado com muito menos agência, muito menos incentivos para criar problemáticas e resoluções de uma forma simplificada, e principalmente a gente não aceita justamente a estagnação e a aceitação de um Estado que muitas vezes valoriza o que a elite financeira quer que seja. Então é por esses motivos que eu tenho muito orgulho em ser primeira oposição. Muito obrigado pelos seus discursos do tempo. A mesa lembra a importância de fazer e aceitar pontos de informação. E abrindo o debate de segundas bancadas, extensão de governo, quando se sente confortável, segue o tempo de 7 minutos e 15 segundos. Olá, queridos. Muito feliz de estar nessa semifinal. Com pessoas tão queridas que eu tanto admiro, é um dos meus últimos campeonatos como Novice, então a Taça Soteropolitana é muito importante para mim. Eu estou quase virando Open, então definitivamente é um sentimento esquisito. Mas
Sem perder muito tempo, muito obrigada, Amanda. Nosso desempenho é sempre algo incrível. Debater com você é definitivamente a coisa mais engraçada que poderia acontecer comigo no movimento. Então, te amo muito. Eu vou começar. Gente, eu tô tentando parar de rir do POI. Mas, enfim, eu vou começar meu discurso em 5, 4, 3, 2, 1. Mesmo o primeiro governo consegue te trazer pontos interessantes que são relevantes para dentro desse debate. Que essa estabilidade é melhor porque ela prioriza tudo isso, que você consegue trazer ganhos a longo prazo para essas pessoas. Mas é aí que mora o problema, né, Mesa? Porque não adianta trazer esse tanto de ponto positivo se você não obedece minimamente o manual que o manual pede. Mesa, essa é uma moção de prefere o mundo. No manual está escrito na nova tradução, não mudou nada, então vocês deveriam saber porque vocês deveriam ter lido. Governos têm 2 ônus principais. Primeiro, criar um contrafactual e lidar com o mundo em retrospecto, ou seja, lidar como se o mundo de inovação constante nunca tivesse existido e mostrar como o nosso cenário é muito mais benéfico, enquanto oposições defendem o status quo. A Amanda até faz um POI que demonstra para Casas Altas alertando isso. Ela fala para vocês que vocês estão debatendo errado, coisa que o Marcos não se importa e que vocês deveriam construir um contrafactual, um retrospecto para ter o melhor debate. Mas eles preferem ignorar e rasgar o manual dentro disso tudo. E eu sei que o Muro já reparou isso desde o começo do debate. Tá, criando o nosso retrospecto para entender como a gente ganha esse debate, primeira coisa, quando a gente fala de criar um novo retrospecto, eu falo que desde o início da história da economia moderna, governos desse mundo escolheram um princípio simples, mas poderoso. Nenhuma inovação vale muito mais do que a estabilidade de pessoas e instituições. Em vez de correr atrás de novo a qualquer custo, países aprendem a construir progressos que são alicerces firmes. Ou seja, as revoluções industriais, elas são graduais, elas são planejadas e industrializadas a partir desse cenário. A gente tem uma realidade social muito mais forte. As tecnologias só são implementadas nesse cenário quando a gente consegue ter uma infraestrutura capaz de lidar com isso, porque agora a gente tem solidificação, a gente tem uma legislação robusta que consegue entender como a gente vai acompanhar tudo isso, e a gente tem um preparo humano para recebê-los. Nesse mundo, as economias não crescem em espauso, mas elas crescem em pausas constantemente assimétricas para que isso aconteça. Crises financeiras não se tornam mais pandemias globais, como acontece no status quo, porque os governos agora mantêm reservas, eles diversificam as suas cadeias produtivas e eles valorizam esse tipo de previsibilidade. A inovação, ela existe, sim, no nosso cenário, mas agora ela é estável, porque agora ela é orgânica e ela nasce de demandas reais e não de uma pressão de mercado que o Marcos tenta me pintar durante o discurso dele. A sociedade que aprendeu que agora o verdadeiro progresso não está em ser o primeiro a criar e está numa competição de ratos o tempo todo, mas sim ser o primeiro a sustentar aquilo que criou, gente, porque não adianta dar ideia para o mundo se você não consegue. Marca o seu POI rápido, eu espero que seja esclarecimento. No seu mundo, nesse retrospecto que você está fazendo, quanto tempo demoraria para problemas estruturais como a escravidão serem resolvidos? Marcos, mas no teu cenário isso não necessariamente trata de inovação. Tipo assim, eu não consigo entender como essas relações, como o teu cenário de criar inovações teria acabado com a escravidão. Eu acho que, tipo assim, isso é completamente irrelevante para dentro desse debate agora, porque a gente não está debatendo sobre isso. Contrafactual, o mundo de governo sempre priorizaria... O mundo de oposições priorizaria essa constante estabilidade. Nesse cenário, tudo muda o tempo todo. As tecnologias nascem e as antigas amadurecem. As economias vivem em crises ciclistas e euforias capitológicas. Ou seja, os países competem por relevância, não por solidificação. E aí eu vou desenvolver um pouco mais lá na frente como esses países se dando, eles conseguem ter um maior crescimento. Os empresas e empregos desaparecem o tempo todo quando eles surgem. Ou seja, a desigualdade cresce muito mais dentro desse cenário. Por que governos têm? Por que o mundo alternativo de governos é muito mais positivo dentro disso? No mundo de oposições, vocês têm um mundo real de ritmo de colapso. O que acontece para quem? Quais são os mecanismos que ganham isso? Primeiro, o primeiro mecanismo, a volatilidade econômica é muito mais permanente dentro do nosso cenário. Quando governos priorizam inovação sem estabilidade, eles aceitam o risco de política de Estado. Isso significa investimentos especulativos, bolhas tecnológicas e crises ciclistas, porque o foco não é consolidar os setores de produtividade, mas sim reinventar um mercado antes que amadureça. O resultado disso é um sistema financeiro global volátil que colapsa dentro da própria pressão. Ou seja, a gente tem uma fragilidade institucional muito maior, porque a gente tem uma instabilidade
instabilidade econômica que reflete no campo político, governos vivem em função da própria disparidade, ou seja, a gente tem uma tecnologia governamental que não funciona com tanta eficiência quanto com o cenário, se o cenário de governos existisse, e a gente tem aqui que afeta pequenos stakeholders nesse cenário. A gente tem uma pressão social e um burnout coletivo, porque essa aceleração econômica que vocês trazem, que aconteceria com a inovação, se traduz em pressão social, né? A gente tem trabalhadores e pequenas empresas e consumidores que vivem em constante adaptação, mas que não têm recurso financeiro suficiente para lidar com isso. Essa exaustão coletiva reduz a produtividade, mina o consumo e fragiliza a base humana na economia global. O impacto disso é que a gente tem um mundo estruturalmente instável, que é o que acontece no status quo, já que o nosso mundo é alternativo. O resultado é um planeta em colapso ritmético, ou seja, a gente tem crises econômicas com muito mais facilidade, a gente tem descrédito político e a gente tem uma sociedade exausta. Ao priorizar a estabilidade, os governos quebram esses ciclos, criando sistemas globais resilientes, capazes de crescerem e de se autodestruírem. Segundo argumento, a gente tem uma inovação a inovação sem estabilidade é insustentável, ou seja, essa obediência que vocês querem prezar, que a inovação é tão importante, porque buscar por inovação constante gera produção, faz com que essa aceleração não seja tão produtiva, porque cada nova tecnologia substitui a anterior antes do retorno de investimento, criando um lixo eletrônico, poluição, exploração mineral que não é necessariamente precisa nesse cenário. A estabilidade econômica, ao contrário, ela permite um ritmo sustentável, onde a inovação e de preservação caminham juntas. A gente tem um monopólio econômico e dependência global no cenário de vocês. A corrida pela inovação favorece poucos países de cooperação com capacidade de investimento externo. Isso gera desigualdade geopolítica e geoeconômica, concentrando poderes nos polos que não necessariamente têm vontade de investir em pequenos países. O modelo estável, porém, estimula a cooperação, soberania gradual, evitando novas formas de colonialismo, desalinhamento entre inovações, esse tipo de necessidade. Quando o objetivo é inovar o tempo todo, a tecnologia deixa de servir às pessoas, ou seja, o impacto disso é que a gente tem um planeta muito menos insustentável, já que no nosso cenário os países se conversam muito mais, porque agora a estabilidade financeira é muito mais importante para esse tipo de conversa, porque quando você prioriza essa estabilidade, a gente cria um planeta viável, onde o progresso é medido por continuidade. No nosso mundo, a estabilidade não é sinônimo de sei lá, fracasso ou coisa do tipo, é a base para a qual o progresso se torne possível. Governos priorizam crescimento constante e sustentável, o que significa que políticas econômicas reduzem a volatilidade e ampliam a previsibilidade, taxas de juros menos osciláveis, inflação controlada, investimento de longo prazo. Empresas deixam de competir porque lançam primeiro a novidade e passam a competir por quem entrega e quem dura mais. Isso cria mercados muito mais responsáveis e produtos muito mais eficientes no nosso cenário, mesmo com todos os lucros que oposições podem nos demonstrar. Eu quero que eles nos provem como, no final das contas, esse debate é sobre uma escolha de ritmo e como o ritmo deles é muito melhor, porque no nosso mundo a gente entende que essa estabilidade é muito mais priorizada para os stakeholders necessários, e com isso eu tenho muito orgulho em ser segundo governo. Muito obrigado pelo seu discurso e uso do tempo. Para começar o debate de segunda posição, setor de posição, coisas confortáveis, vai soltando 7 minutos e 15 segundos. Oi, dá para escutar? Dá sim? Perfeito. Eu vou começar em 3, 2, 1. Mesa, inicialmente, nos diferenciando de primeira posição bem facilmente, tipo, o Marcos, tipo, ele começa falando da desigualdade dos países, né, que a gente considera que é o ponto central desse debate. Tipo, como você, a partir da inovação, consegue lidar com essa desigualdade estrutural do capitalismo, né? Mas, tipo, a junta de líderes de oposição, tipo, ela foge, né? Tipo, ela muda tipo, a métrica principal, o argumento principal deles, tipo, esse argumento internacional que ele falou fica, tipo, fica pouco mecanizado, pouco explicado e não traz o impacto, tipo, que a gente vai explicar para você. Mesa, o capitalismo é um sistema que por si só não consegue se autorregular, né? Nesse sentido, os governos atuam como reguladores do capitalismo, tipo, do capitalismo consumista que a gente tem no cenário contemporâneo, que fomenta a desigualdade e a destruição do meio ambiente. Mesa, para governos, as raízes das desigualdades, tipo, das desigualdades, tipo, em termos capitais, transcendem, tipo, muito tempo, pois partem da superioridade territorial e de recursos de alguns grupos em relação de outros. É dizer, as raízes do capitalismo são muito mais profundas do que elas falam que são. E a desigualdade entre populações apenas aumenta com o tempo. E, nesse ponto, que a inovação é a oportunidade para resolver
o crescimento dessa desigualdade. É dizer, no mundo de governo, a diferença não seria a ausência da desigualdade, mas sim a estagnação do desenvolvimento da sociedade. Portanto, a completa igualdade, que 2G fala que seria necessária para conseguir priorizar o desenvolvimento, né? Ela fala, né? A gente tem que priorizar, tipo, o mínimo de igualdade, porque ali, tipo, países vão conseguir conversar, e nesse ponto a gente vai, tipo, começar a desenvolver. Seria impossível, porque, tipo, essa desigualdade é inerente à forma como as sociedades se estruturaram desde o início. Mesa, um dos principais problemas do capitalismo é a desigualdade entre as classes e a desigualdade entre os países. Apenas, tipo, o nosso caso vai ser, tipo, como o desenvolvimento de novas tecnologias, a inovação tecnológica, consegue resolver esse problema. E, tipo, como nós entramos na métrica da desigualdade, tipo, que falou o primeiro governo, e como nós entramos, tipo, na métrica de bem-estar da população. Mas apenas o rico é capaz de satisfazer as suas necessidades. E o mesmo acontece no cenário internacional. Países desenvolvidos e poderosos sugam as riquezas dos países em desenvolvimento. A inovação constante é o processo de desenvolvimento, de tecnologias que permitem solucionar os problemas cotidianos, assim como aumenta a eficiência dos sistemas de produção. É dizer, isso implica que processos produtivos são muito mais eficientes. É dizer, você usa muito menos material para produzir muita mais quantidade de produtos. Um exemplo prático é como antes você produzia a partir do carbono natural, que poluía muito, que era muita quantidade, e agora, muitas empresas produzem a partir da energia atômica, que é muito mais barata, polui menos, e consegue que, os produtos que são produzidos a partir dessa energia sejam muito mais baratos, sejam muito mais, as pessoas com poucos recursos tenham muita mais possibilidade de consumir e, tenham uma melhor qualidade de vida. Sabemos que esse modelo prevê que, provavelmente, os países menos desenvolvidos não terão acesso a essas formas mais eficientes e, portanto, perderão competitividade no cenário internacional. Mas esses efeitos vão ser muito amenizados na segunda parte do meu discurso. Governos precisam responder às demandas da população, para satisfazer as suas necessidades e para dar qualidade de vida, né? Em caso de estados em desenvolvimento, muitas vezes, as suas capacidades produtivas no cenário internacional faz com que eles sejam, com que eles não sejam competitivos e, portanto, não são capazes de atender essas demandas da população. Pensa no Brasil, um país muito rico em recursos minerais, um país, muito rico em petróleo, mas que, por problemas de competitividade internacional, de que não consegue produzir produtos de alta tecnologia, não consegue produzir, produtos de alto valor agregado, não é tão competitivo e, portanto, não consegue satisfazer muitas das demandas que a população tem e, portanto, tem muita menos qualidade de vida. Perceba que a inovação, ainda que tenha risco, é uma das pouquíssimas formas que países pouco desenvolvidos, colônias, consigam satisfazer as necessidades da sua população. Isso por meio da produção mais barata, como já falei. Aumento da eficiência, você faz, com pouco produto, você consegue, produzir mais coisas. Brasil, por exemplo, como já falei, tem muitos recursos materiais, terras raras e petróleo, mas os lucros dessas matérias são marginais, porque eles não têm a tecnologia de processamento dessa matéria-prima. Pode ir, Ana Lívia, por favor. Ricardo, eu quero entender como o seu cenário resolve o maior dos problemas da população, sendo que o nosso mundo oferece uma solução para um dos maiores problemas da instabilidade, a economia. Eu entendi. Cara, o problema é que vocês não entendem que a desigualdade não apenas surge do capitalismo. Eu estou falando que no mundo de vocês, você tem uma sociedade sim, que talvez seja mais igualitária, mas que é muito menos desenvolvida porque não tem os incentivos da inovação, e vocês não explicam por que, eu vou explicar por que, essa inovação soluciona esses problemas. Eu estou explicando, né, como você, produz muito mais eficiente, fazendo com que pessoas, muito mais pobres consigam consumir por preços muito mais baratos, e ao mesmo tempo que países pouco desenvolvidos sejam competitivos e, portanto, consigam, responder às demandas da população dos seus países. Na realidade, Brasil, na realidade, ele vende essas matérias-primas para países desenvolvidos por preços muito baratos, o que demonstra a dependência que o primeiro governo acha que o pior caso, né, o primeiro governo fala sobre a dependência, né, como no nosso cenário você vai ter, os países vão ser mais independentes, mas eles não enxergam que a raiz da dependência, no status quo, é essa diferença de produtividade.
tipo, quando você tem que, tipo, os Estados Unidos conseguem produzir um iPhone, tipo, por, sei lá, R$100, lá na China, e o Brasil não consegue fazer um computador, você percebe que, tipo, a diferença de produtividade é tão grande que, tipo, que às vezes parece impossível que o Brasil, tipo, consiga competir com países que já são desenvolvidos. É apenas quando você prioriza o que de fato gera diferença, tipo, o que de fato consigue solucionar essa diferença no cenário internacional, quando esses países vão conseguir satisfazer as demandas da sua população e, portanto, dar uma melhor qualidade de vida para essas pessoas. Nesse sentido, os impactos locais da inovação são claros. São empresas produzindo muito mais barato, são governos que conseguem, tipo, dar os recursos básicos para a sua população, são pessoas de poucos recursos que conseguem comprar comida muito mais baratas e são pessoas muito mais felizes. Obrigado. Muito obrigado pelo excelente discurso do tempo. Para começar a rinha de whips, whip de governo, quando desconfortável, reconhecido por tempo de 7 minutos e 15 segundos. Oi, gente, já começa. Gente, meu Deus, eu não sei nem com que cara eu estou aparecendo aqui, não vou nem ligar a câmera. Queria pedir desculpas a Luísa, eu te juro que não foi de propósito, amiga. Então, se tiver te prejudicado, me desculpa mesmo, assim. Realmente foi muito sem querer. Eu queria era mandar uma mensagem pra Lívia, aí eu buguei minha mente, abri o microfone e falei a mensagem que eu queria mandar pra ela. Enfim, me desculpa mesmo. Vou começar. Começo meu discurso em 3, 2, 1. Mas primeiro ponto, diferenciando a gente de um G enquanto complexo também no nosso caso. O grande problema de um G é debater uma moção de prefere que governos priorizem X ou Y e não essa casa prefere o mundo. O contrafactual mais extenso, mais amplo, só vem de fato mais explicado em Lívia. E todos esses impactos também que elas trazem de estabilidade, que a gente até concorda, eles só se configuram pelo mecanismo que só vem realmente em segundo governo no discurso de Lívia. E aproveitando também para complementar esse caso, o ponto mais importante, né, do discurso de Lívia, que é a construção de mundo, ela te explica como esse mundo alternativo, né, no nosso lado aqui, seria construído muito mais em cima da cooperatividade entre os países e não da competição entre eles. Porque o que existe hoje, o que existe no status quo, que é o mundo de oposições têm o status quo, o que existe hoje é uma população, uma dinâmica de países em que os países, eles estão numa corrida entre si, de quem consegue gerar inovação mais rápido, de quem consegue ser o primeiro a gerar determinada coisa. Então, existe hoje no status quo essa lógica, inclusive já refutando, vou voltar nisso também, mas já refutando tudo isso que oposições trazem, porque parece que eles não levam em consideração o status quo, que é o que eles deveriam levar. Hoje, no mundo, já existe essa competição entre os países, de você querer ser sempre melhor do que o outro. Já no nosso mundo alternativo, a gente teria uma construção de um mundo em que os países estariam muito mais voltados em uma cooperatividade, porque eles focariam em si, né, na sua estabilidade econômica, e focando na sua estabilidade econômica, acabaria que não existiria tanto essa corrida de comparação entre os países, de eu precisar ser melhor que o outro país, e também não existiria tipo, esse monopólio de os países mais ricos e que têm mais dinheiro para investir em tecnologia, inovação e tudo, monopolizarem essas inovações. Porque o que existe no status quo é hoje, e oposições parecem não entender, que eles trazem casos, ambas as oposições, inclusive, de a gente precisa priorizar a inovação, porque é isso que vai permitir que os países mais pobres cresçam, mas o que a gente tem hoje no status quo é que, priorizando a inovação, os países pobres continuam pobres, e quem monopoliza a inovação são os países mais ricos. Então, só nessa construção desse mundo alternativo, em que a gente teria cada país focando ali em si, né, e, consequentemente, como eles estão focando mais em políticas internas, eles demandariam de algumas coisas que outros países
produzem, e aí eles teriam uma rede ali de coparticipação, de cooperação muito maior, e não uma briga de, nossa, eu não vou me aliar àquele país porque ele é meu rival, porque eu preciso da inovação antes dele. Então, é isso que eles parecem não entender, por isso que o nosso caso também é muito mais relevante do que o de primeiro governo, justamente porque a gente coloca todos esses pontos dentro da moção e só chega nesse impacto justamente por conta desse mecanismo de construção do mundo e de como isso mudaria a mentalidade e a forma que os países se relacionam entre si. Refutações diretas à primeira oposição. Eles falam de buscar estabilidade econômica em países de terceiro mundo, vai manter esses países no chão e priorizar a inovação permite que países mais próximos, mais pobres cresçam. Mas, gente, vocês têm o status quo, isso não acontece no status quo. E inovação econômica, vocês até cedem, o Marcos fala isso, que inovação econômica é excessivamente oneroso no início. Então, não faz sentido esse argumento de vocês. Essa corrida de quem consegue primeiro essa inovação só valoriza quem tem mais recursos, justamente porque inovação é excessivamente oneroso no início. Então, por mais que exista uma possibilidade ali de uma falsa ideia de que está todo mundo igual, todo mundo pode inovar, na prática, quem tem mais dinheiro vai conseguir inovar muito mais, né? Então, a gente já viu que todo mundo podendo começar do zero com a inovação, todo mundo pode inovar, no final das contas, deu o status quo que é hoje de desigualdade. Então, essa igualdade aí que vocês estão prometendo não faz nenhum sentido. E outro ponto também que vocês trazem, até Ricardo também complementa, na segunda oposição também, os dois falam sobre isso, é de que todos os países vão ganhar com o avanço tecnológico. Mas isso também não é uma verdade, porque por mais que exista avanço tecnológico no mundo, nem todo mundo consegue usufruir dele. Acaba que os países mais ricos acabam, de fato, conseguindo ter mais acesso a esses avanços tecnológicos, seja porque eles que desenvolveram, seja porque eles têm dinheiro para comprar. Então, essa coisa de avanço tecnológico, vamos, enquanto o mundo avançar tecnologicamente, porque aí o mundo vai ficar melhor, é uma coisa falsa, porque no final das contas, as pessoas, para que exista avanço tecnológico, pessoas continuam sendo exploradas, então, e os países continuam pensando em si. Então, essa coisa de que por ter avanço tecnológico, o mundo vai ser necessariamente melhor, não é necessariamente uma verdade. E ainda que, vamos supor que vocês ignorem isso e considerem, Mesa, que isso é uma verdade, ainda que todos os países ganhem de alguma maneira com o avanço tecnológico, a gente vai ter a gente continua com essa sede de competitividade absurda entre os países de estar sempre querendo ter uma tecnologia melhor e mais avançada do que o outro, e isso acaba impedindo que o avanço tecnológico seja coletivo, seja de cooperação. Vai para Marcos. Três coisas. Primeiro, essa é uma moção detrimental, então você está falando algumas coisas meio erradas. Segunda coisa tem a ver com o fato de que você não lida com a estagnação tecnológica que ocorre no seu mundo. E a terceira, você não explica como grandes desigualdades que são onerosas de serem combatidas vão ser combatidas no seu mundo. Certo. Primeiro, vou responder tudo isso. Já tenho tudo anotado aqui do seu ponto, vou responder todas essas questões. Pronto. Continuando nesse ponto de todos os avanços tecnológicos que você disse que vai ter. Esse ponto do avanço tecnológico que você disse que vai ter, inclusive, segunda posição, também não consegui ver muitas diferenças em relação à primeira posição, porque eles constroem muito nessa lógica de tecnologia ser uma coisa importante para resolver os problemas do mundo, mas, como eu disse, vocês têm o status quo e vocês não resolveram esses problemas, e também vocês não conseguem lidar em nenhum momento com esse ponto da competitividade. É só no nosso mundo alternativo que os países vão cooperar para eles desenvolverem essas tecnologias em conjunto, até tem uma possibilidade de conseguir tecnologias melhores, porque eles vão estar juntos com esse objetivo. E é isso. Orgulho em propor. Muito obrigado pelos discursos do tempo. Para encerrar o debate, o IP de oposição. Quando você estiver confortável, pode começar o discurso. São 7 minutos e 15 segundos. Boa tarde, mesa. Boa tarde a todos. Eu volto em 30 segundinhos.
Perfeito. Mesa, eu inicio meu discurso em 5, 4, 3, 2, 1. Mesmo como a minha extensão trouxe, a gente trabalha no longo prazo e defende a priorização da inovação constante em detrimento da estabilidade econômica, retomando as nossas métricas que são eficiência de produção, produzindo mais com menos, porque foca em inovações que reduzem os custos de produção e mitigam os impactos ambientais em certa medida, diminuição no longo prazo da exclusão dos efeitos gerados pelo capitalismo, melhor qualidade de vida e bem-estar para a população e redução das desigualdades entre os indivíduos no longo prazo. E eu vou mecanizar mais um pouquinho, porque essas métricas estão em oposições e não em governos. Primeiro, sobre eficiência de produção. Mas a estabilidade econômica, por si só, ela só preserva a estrutura existente dentro daquele país, perceba que ela não cria crescimento, ela não reduz custos e não aumenta a produtividade em si. Mas quando o Estado, no nosso mundo, ele prioriza a inovação constante, perceba que ele investe em tecnologia, digitalização e pesquisa científica, e perceba que é isso que revoluciona de fato os meios de produção. Perceba que isso significa, na prática, gerar mais com menos, produzir mais com menos gasto de energia, menos desperdício de matéria-prima e, consequentemente, menos custo operacional. Perceba que o impacto disso no nosso cenário ele é direto. Quando produzir fica mais barato, os produtos e serviços se tornam mais acessíveis. Isso faz com que a base da pirâmide econômica tenha acesso real ao que antes era privilégio. E quando eu falo de base de pirâmide econômica, eu estou falando das classes mais marginalizadas que não teriam acesso a esses bens de produção no caso de governos. Perceba mesmo que essa inovação no nosso cenário democratiza o acesso, porque ela quebra as barreiras de custo. Perceba que a internet, um celular, uma internet mais barata, energia limpa, enfim, tudo isso nasce da inovação e não dessa estabilidade econômica tão pregada em governos. Falando sobre a dinâmica econômica. Mesa, quando a inovação ela é constante dentro de um país, essa economia ela se torna mais viva, ela se renova. Perceba que ela cria novos setores, novas profissões e novas formas de renda. Já no caso de oposições, essa estabilidade ela tende a congelar a estrutura econômica que tem naquele país, preservando os mesmos empregos e os mesmos grupos que já têm poder, a base da elite, e deixando desfavoráveis as pessoas que não possuem acesso a esses privilégios. Enfim, já a inovação no nosso cenário ela abre espaço para uma inclusão mais produtiva, permitindo que novos atores, sejam jovens, mulheres, pessoas de periferia, encontrem novas portas de entradas nessa nova economia que está surgindo. Isso gera um efeito de mobilidade social, onde pessoas deixam de depender de estruturas tradicionais e passam a poder criar, empreender e inovar também. Ou seja, a inovação no nosso cenário, ela descentraliza esse poder econômico que está sempre voltado para a elite e não para as partes mais periféricas. Claro que tudo isso no longo prazo. Terceiro mesmo, sobre a inovação tecnológica que ajuda o próprio Estado. Perceba que ela torna a administração pública muito mais eficiente, porque nisso a gente tem processos digitalizados, uso de tecnologia, que combate a corrupção. Tudo isso é gerado no nosso cenário com a inovação mais presente cada dia, e não com a instabilidade e estagnação no cenário de governos. Aceito o pódio. Cara, se eu estabilizo, eu posso inovar depois, mas se eu inovo e isso deu errado, eu não consigo me estabilizar por um longo período. A moção é de priorizar a Primeiro, inovação. esse é o problema de vocês. Esse é o problema de vocês. Como eu falei nos meus posts, vocês passem de uma estabilização da economia como se todas as pessoas dentro daquele país fossem estáveis no mesmo nível, como se não houvesse desigualdade nenhuma. Perceba que o cenário não é esse. É sobre falar em uma estabilização da economia e manter aquela economia minimamente estável, sem arriscar ou sem investir muito em setores como tecnologia ou algo do tipo, mas não quer dizer necessariamente que todas as pessoas têm uma condição de renda médio suficiente para dizer que essa sociedade ela é justa, igual ou estável. Tá. Mas é sobre redução das desigualdades. No longo prazo, no nosso cenário, a inovação ela é a única via capaz de enfrentar esses efeitos gerados pelo capitalismo, como a exclusão. Quando os novos meios de produção são criados, os custos de vida caem, como eu já mecanizei, a gente tem novos empregos e a riqueza ela é redistribuída de uma forma muito mais ampla. Perceba que a estabilidade em oposições mantém essas desigualdades como elas estão, porque não tem uma ruptura estrutural com o sistema vigente. Perceba que a inovação no nosso cenário representa essa estrutura. Perceba que isso gera mais justiça social e mais chances dessas pessoas terem acesso a essa tecnologia e bens de consumo que antigamente elas não teriam, porque agora o preço dela tende a ser mais baixo. Ou seja, perceba mesmo, essa inovação constante no nosso cenário ela é um motor de um progresso que é muito mais inclusivo, sustentável e coletivo. Porque isso não é necessariamente o oposto de estabilidade. Perceba que isso é a única forma de garantir estabilidade real e duradoura, porque você está criando um Estado e uma economia capaz de se reinventar diante das crises e necessidades atuais de cada dia. Engajando com o primeiro governo, mesmo o primeiro governo vem num discurso do lado deles, focando em segurança, previsibilidade e uma sociedade estável, e joga o ônus de segurança para o lado de oposições, como se inovação constante fosse um sinônimo de caos completo. Mesa, perceba, essa segurança que o primeiro governo vende, ela é ilusória, ela é uma ideia de ilusão confortável. Por quê? Mesa, o mundo, hoje, principalmente, ele não é estável, o mundo, ele muda, ele progride, a gente vive um contexto de crise climática, avanço tecnológico, transformações econômicas globais. Então, se um governo que tenta se agarrar à estabilidade,
ele está, na verdade, abrindo mão das novos contextos que surgem. Percebe que isso torna o modelo delas muito mais inseguro no longo prazo. Porque quando você cria um sistema que é pensado para não mudar, perceba que esse sistema ele entra em colapso na primeira crise, porque ele não tem resistência, ele não tem volatilidade, ele é sempre a mesma coisa, tipo, ele não está preparado para as crises que possam ser jogadas para eles. O nosso lado, o lado de oposições, pelo contrário, perceba que a gente não foge de mudanças, a gente se prepara para essa mudança. Perceba que a inovação constante no nosso cenário permite que esse Estado ele seja flexível, que ele reaja rápido e que ele crie soluções novas quando o mundo muda, quando o contexto muda, quando as formas de produções e de globalização e de relações entre os países, até no contexto externo, muda. Então, perceba mesmo que o primeiro governo ele joga com essa ideia de estabilidade, mas eles estão defendendo uma estabilidade frágil que é desigual, porque eles consideram como se toda a população tivesse acesso aos mesmos meios econômicos, sociais, como na verdade isso não acontece. Perceba que essa previsibilidade que elas tanto falam também não é uma previsibilidade tão real. Tá, tudo bem, por mais que você tenha estabilidade na economia, eu acho que é meio injusto você dizer que todas as pessoas vão querer investir, empresários vão querer apostar em várias coisas só porque tem uma previsibilidade da economia. Não, essa previsibilidade ela pode mudar. Perceba que essa economia desse país ela não é blindada de efeitos externos ou algo do tipo, só porque está instável, essa economia vai continuar desse jeito para sempre. Não, não é isso. Mesmo engajando com o segundo governo, eles pintam um cenário de caos, dizendo que o nosso mundo de inovação constante haveria colapso econômico, e inovação só amplia a desigualdade entre os países ricos e pobres. Perceba mesmo que esse argumento parte de uma leitura completamente investida da realidade. Primeiro, sobre o colapso. Mesmo, o que realmente colapsa não é, o que realmente colapsa é o mundo, é o país que não muda. É o mundo que insiste em ficar parado em meio às mudanças globais. Mesmo, quando o governo prioriza estabilidade a qualquer custo, perceba que ele cria economias que são engessadas, são capazes de reagir a crises ou a novas demandas globais. E perceba que a estabilidade delas não faz com que os países deixem de ter desigualdade entre elas. Porque o país ele vai continuar tendo mais ou menos recursos naturais, ele vai continuar tendo mais ou menos competitividade no cenário internacional. Perceba que isso não reduz a desigualdade, mas quando o país ele investe cada dia mais nas inovações, ele entende que é apenas no ramo da tecnologia e da produção, que se ele investir mais nisso, que ele pode aumentar a sua tecnologia, e isso sim tende a reduzir as desigualdades entre os países, porque ele tem, de fato, uma forma de reagir e de aumentar a sua economia. A nossa diferenciação de primeira oposição é que a gente traz uma coisa muito mais relativa. A gente assume os ônus de que, ok, de início, essa população mais pobre não vai ter acesso a todos esses meios, mas quando esses produtos, esses bens de consumo e serviços ficarem mais baratos, o que vai acontecer porque a produção industrial está sendo melhorada, a qualidade de vida dessas pessoas e o bem-estar tende a aumentar. Dito isso, muito orgulho em me opor. Muito obrigado pelo excelente discurso do tempo e obrigado a todos pelo excelente debate. A mesa toda vai ficar aqui para deliberar, pessoas que se retirem. Vejo vocês muito em breve com os anúncios dos nossos finalistas no Vices. Beijo, beijo. Queridos, 3 minutinhos para olhar as folhas, garantir a cal. Rapidinho, me tira uma dúvida. Eles gravam a cal também? Eu acho que sim. Eu imagino que não vai ser postada. Checa no grupo qualquer coisa, no grupo da org. Tá. Enquanto a gente faz a nossa revisãozinha. Muri, falei com Carolzinha falou que não pode gravar a cal. Então, a gente encerrar a gravação. Tá, então a gente sai daqui e cria um outro vídeo, pode ser. Beleza. Até daqui a pouco, pessoas, então. Vou mandar já na conversa daqui a pouco.